E aí, galera? Quem aí já foi num médico que nunca mais quis voltar na vida? Eu já fui, e vocês? Né? Na verdade não fui em um, fui em vários. E você, Breno? Que Breno vai pouco. Eu vou pouco, preciso pouco, eu só faço check-up. Eu já fui em vários, desde médicos pra mim, como médicos pediatras, né? Que eu fui e nunca mais voltei. E por que isso? Deve ter um motivo, né? Então, o que eu sempre falo e que muda muito o tratamento dos pacientes chama vínculo, né? É a capacidade que a gente tem de se conectar ao outro, né? De conseguir fazer com que o outro compreenda o que a gente está falando, confie na gente e siga o tratamento. Porque senão, gente, é frustrante para os dois lados. É frustrante para mim, que o paciente chega e não fez nada do que a gente programou, vamos dizer assim. E é frustrante para o doente, porque ele não vê progredir, não vê melhorar. Eu, infelizmente, né? Na verdade, felizmente para mim, eu sou nefrologista. E minhas doenças, elas não doem, elas são doenças silenciosas na maioria das vezes. Então é muito difícil tratar o virtual, né? Então eu sempre falo até para os alunos, assim, a gente às vezes fala, detetive Gamora passando lá atrás. A gente fala para os alunos, olha, você vai falar para o paciente, nossa, cuidado, você vai ter infarto, vai ter derrame. Isso é virtual, porque ele talvez até já tenha visto de algum parente, algum conhecido, mas parece que aquilo nunca vai chegar para ele, tá? É que a gente acha que a gente nunca vai sofrer um acidente, então muitas vezes a gente acaba ficando displicente em determinadas situações, né? Então, para ter o tratamento adequado, para o paciente confiar na gente, a gente tem que fazer vínculo. E essa é a parte difícil da medicina, né? Conseguir estabelecer vínculo com pessoas tão diferentes. Então, no mesmo dia, né, Breno, a gente atende pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, que tem vários pensamentos, sentimentos, angústias, e é difícil. E é por isso que vocês às vezes não se vinculam com o médico. Eu acho que assim, olha só, vou dar um exemplo. O ser humano tem que aprender a trabalhar desde cedo. E eu tenho levado a Alice de vez em quando no consultório. Ela adora. Qualquer dia desse eu dou o depoimento dela. Não para atender, obviamente, ela não pode por questões éticas. Mas eu sempre levo ela na frente para receber as pessoas. É impressionante o quanto você já consegue se treinar a só dar um bom dia, o sorriso inicial. Ao invés de você entrar na sala de um médico, ele está de cara fechada, fumando um cigarro e um cara de que você está dando trabalho para ele. Jesus Christ, cara, você tem que chegar com aquele sorriso aberto que de preferência deve ser espontâneo. Se você tiver muito ruim naquele dia, muito mal, pelo menos faz um esforço para não ser mal educado. E eu acho que é o mínimo do necessário. Mas esse primeiro passo, e olha, vale para tudo na vida, né? O primeiro contato com um outro ser humano vai marcar você com aquela pessoa para sempre. Se você já não conseguiu estabelecer nos primeiros minutos de uma conversa um mínimo de vínculo, a pessoa não desenvolve o tratamento depois. Já começa nos primeiros 15 segundos do que você está vendo a pessoa. Um sorriso, uma piadinha bem feita dentro de um contexto correto, tá vendo? Permite a você formar um vínculo forte com a pessoa. Eu gosto de usar o bom humor. Eu sempre falo com meus pacientes assim, eu sou uma pessoa séria, mas eu faço piada o tempo inteiro, então já me perdoa se alguma coisa te incomodar. E a maioria das pessoas apenas fica rindo no consultório. E é legal, porque é fácil entender quando é com um amigo. A gente percebe quando um amigo não tá bem. A gente percebe quando o companheiro não tá bem. O Breno é difícil, porque tá sempre bom, né? Mas assim, a gente percebe quando as crianças não acordaram num dia bom. Por quê? Porque a gente tem um vínculo forte com elas. Mas isso é possível com os pacientes também. Então, pacientes antigos meus, ou pacientes que eu vejo toda semana, eu percebo quando eles estão bem e quando eles não estão, né? Porque a face do paciente, né, como ele chega pra você, já te mostra que tem alguma coisa errada. Então, via de regra, a gente percebe. Mas, para o vínculo se estabelecer, ele tem dois lados. Ele tem o meu e tem o do paciente. E eu não vou ser médica para todos os pacientes, né? Eu sei que muitas vezes, né, muitos pacientes, eles não têm saúde suplementar, né? Eles não têm plano de saúde, então eles não têm como escolher o médico que eles vão. Mas, para quem tem essa possibilidade de escolher o médico que vai, tente estabelecer vínculo. Outra coisa além do vínculo, né, Breno, que a gente está vendo muito aí na medicina, são pessoas que se dizem, né, profissionais especializados e às vezes não são. Então, minha sugestão, procure uma coisa chamada RQE, né, que é o Registro de Especialidade do Médico no CRM. Quem é especialista tem esse registro lá no CRM. Então,
olhem, isso é disponível, né, na internet. Procurem se quem vocês estão indo de médico realmente é um especialista, né? Ou seja, eu já dei a dica. Para quem é médico, começa dando um sorriso, começa falando com a pessoa. Mesmo que seja um dia ruim para você, não tem por que o paciente sofrer com isso. Você guarda os seus problemas para você, para isso que tem a esposa para ajudar a resolver. Mas se você é o paciente, fica a dica. Seja sincero com o seu médico, vai ajudar a progredir tudo que vocês têm que trabalhar. E é um sinal de, pelo menos, os dois estarem jogando juntos. O primeiro passo é um tentar demonstrar confiança um no outro. Se quebrar a confiança, procura outro colega. No SUS, isso é mais difícil, mas não é impossível. Então, pessoal, não se sintam mal, assim, às vezes a gente vai no médico, vem frustrado para casa, isso é esperado, porque relações interpessoais são difíceis. Então, se você tem a possibilidade de, só pense bem se o que você não gostou naquela relação. Se foi o jeito que o médico te tratou, ou se foi a conduta que ele deu. Porque muitas vezes a gente fala para o paciente o que ele tem que fazer, e a verdade é que muitas vezes o que a gente fala não é legal, né? Por quê? Porque é algo que ele não está disposto a mudar. Então, vejam se vocês estão mudando de médico porque vocês não querem seguir o que ele está falando, ou se efetivamente porque vocês não conseguiram estabelecer um vínculo de qualidade. Porque mesmo estabelecendo um vínculo de qualidade, você pode não seguir o que ele fala, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Você pode escolher. A minha função como médica é te explicar o porquê que você tem que fazer e os benefícios que você vai ter fazendo. Mas você pode escolher não fazer. E eu hoje, né, no começo da carreira, eu até brigava, ficava bravo com o paciente que não fazia as coisas. Hoje em dia eu não fico mais. Porque o único interessado de tudo isso é quem está doente, né? É o paciente que tem que entender qual que é o benefício dele tratar, né? Então, pensem bem se vocês conseguiram estabelecer o vínculo, não conseguiram. E tentem de novo. Às vezes, numa primeira vez não foi bem, né? Numa segunda pode ser que dê. E a gente percebe também, né, Brenda? A gente percebe quando a gente consegue fazer ou não um vínculo com o paciente, tá? Mas essa relação de confiança, se ela não existir, vocês não vão conseguir um tratamento adequado. Se eu posso... Aí sim, troca de médico, procura outra pessoa, aquela com quem você vai se identificar. Isso vai servir para médico, para enfermeira, para terapeuta, para psicólogo, para nutricionista, para dentista e para tudo na vida, para amigo. Para todas as relações interpessoais, né? Você não faz amigo sem vínculo. A gente está contando da nossa experiência como médico, que é super difícil de trabalhar quando não se criou um vínculo adequado. Tentem buscar relações com vínculo, né? A gente fala que a relação médico-paciente é a base da medicina. Se a gente não consegue fazer vínculo, se a gente não consegue que o paciente confie na gente, né? Que ele consiga entender e seguir o que a gente está falando, a gente não fez o nosso papel como médico. Então, e você como paciente também, eu como paciente, eu nem sempre sou a melhor paciente, mas eu tento. E a gente como paciente também tem que fazer a nossa parte, porque o tratamento tem os dois lados. Então, para a vida e para relações interpessoais aí na parte médica, tentem estabelecer vínculo, que eu garanto para vocês que o tratamento vai ser melhor. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Até semana que vem.